Uma mãe negra solteira e seu filho foram espancados e expulsos pelos sogros, até que um milionário os viu e mudou suas vidas para sempre. Sangue escorreu por Amara. O rosto de Jenny enquanto ela rastejava pelo asfalto escaldante, puxando seu filho, de 7 anos, pelo braço. O pequeno Nathan mal conseguia andar. Seu rosto estava inchado de tanto chorar. Um corte profundo na testa ainda sangrava sob o sol implacável de 40 graus Celsius do deserto do Arizona. Eles cambalearam pela estrada deserta, sem água, sem telefone, sem esperança. "Por favor, alguém ajude", Amara sussurrou, com a voz embargada enquanto lágrimas se misturavam com sangue. 20 minutos antes, ela estava na mansão Patterson, onde morava desde que seu marido David morreu em um acidente de carro. Há 6 meses, seus poucos pertences estavam espalhados pela rua, jogados para fora do carro que a trouxera até lá e abandonados sem remorso. "Você nunca foi bom o suficiente para nosso filho. Eleanor." As últimas palavras de Patterson antes que seu motorista acelerasse e deixasse poeira vermelha no ar, sufocando mãe e filho. Amara Jenkins, 32. Uma respeitada professora com mestrado em literatura, nunca imaginou que sua vida terminaria assim, espancada e abandonada, no meio do nada pelos sogros que uma vez prometeram protegê-la após a morte de David. O que ela não sabia era que eles nunca a aceitaram verdadeiramente. Uma nora negra nunca fez parte do plano tradicional da família branca Patterson. "Mamãe, estou com sede", Nathan sussurrou. Seus lábios estavam rachados e ressecados pelo calor implacável. Amara abraçou seu filho, sabendo que sem ajuda suas chances de sobrevivência eram mínimas. A estrada estava deserta há horas. Ao longe, o calor formava miragens no asfalto, criando a cruel ilusão de água onde só havia mais sofrimento. "Tudo vai ficar bem, meu amor", ela mentiu, sabendo que a desidratação já estava começando a afetar os dois em sua mente. Flashes dos últimos meses tomaram forma. As pequenas mudanças no comportamento de seus sogros depois de ler o testamento. As chaves mudaram sem aviso. Os documentos, que precisavam ser assinados com urgência, a crescente determinação de obter a custódia de Nathan, a discussão naquela manhã, quando Amara descobriu que eles estavam planejando mandá-la de volta para onde ela veio, enquanto ficavam com seu filho. O som de um motor quebrou o silêncio mortal. Amara se virou com dificuldade, levantando a mão para proteger os olhos do sol. Um Range Rover preto se aproximou. Diminuindo a velocidade, ela hesitou pedir ajuda a estranhos. Poderia ser tão perigoso, mas a condição de Nathan não lhe deixou escolha. O veículo parou a poucos metros de distância. Um homem alto, de pele escura e cabelos grisalhos nas têmporas, saiu. Ele estava vestido apenas com jeans e uma camisa social. Apesar do carro de luxo, seus olhos escuros examinaram a cena com uma expressão ilegível. "Você precisa de ajuda?", ele disse. Não era uma pergunta. Amara assentiu, pressionando Nathan protetoramente contra ela. "Meu nome é Marcus Reynolds. Tenho água e um kit de primeiros socorros no meu carro. Posso levá-lo ao hospital." Amara estudou seu rosto, procurando por sinais de perigo. Nos 15 anos em que viveu no Arizona, ela aprendeu que nem todo mundo via uma mulher negra com simpatia, especialmente uma em situação vulnerável. "Por favor", ela finalmente disse. "Meu filho precisa de ajuda." Marcos se aproximou lentamente, como alguém se aproxima de um animal ferido, e ofereceu uma garrafa de água. "Não vou tocar em você sem permissão, mas esse corte na cabeça do garoto precisa de pontos e vocês dois têm exaustão por calor avançada." Quando Amara aceitou a água com as mãos trêmulas, ela notou algo no olhar de Marcos. Não pena, nem julgamento, mas um reconhecimento silencioso. Como se ele também soubesse como era estar sozinho no momento mais desesperador no horizonte. A mansão Patterson ainda era uma silhueta distante contra o céu laranja de uma das janelas. Eleanor Patterson observou através de binóculos seu rosto,
Uma máscara de frieza calculada. Eles devem estar mortos agora, disse Richard Patterson, seu marido se servindo de uísque. Ninguém passa por aquela estrada há semanas. O que nenhum deles percebeu foi que esse encontro na beira da estrada não era o fim da história de Amara e Nathan, era apenas o começo, e quando a poeira finalmente baixasse, nada na vida dos Pattersons permaneceria intacto no Hospital Memorial Phoenix Amara. Observou Nathan dormir com a testa pequena envolta em bandagens. Seus próprios ferimentos pareciam insignificantes comparados ao alívio de ver seu filho respirando. Pacificamente, senhora Dr. Jenkins Pricumar entrou silenciosamente. Os exames de Nathan estão bons. A concussão não é tão séria quanto temíamos. Um homem de terno impecável entrou na sala seguido por 2 policiais. Theodore Fletcher, advogado da família Patterson. Estou aqui para discutir a situação do menor Nathan. Patterson. Jenkins, Amara, o corrigiu. O sobrenome do meu filho é Jenkins. Na verdade, eu tenho uma petição preliminar de custódia. Os Pattersons alegam negligência grave. Segundo eles, você fugiu da residência depois de uma discussão sobre a herança colocando Nathan em perigo. Senhores, Marcos. A voz de Reynolds cortou a tensão. Esta mulher e seu filho estão sob cuidados médicos. Qualquer questão legal pode esperar 48 horas, conforme estipulado pela lei do Arizona. Quando todos foram embora, Amara olhou para Marcos. Por que você está me ajudando? Você nem me conhece. Há 20 anos ninguém parou para ajudar minha irmã. Ela e meu sobrinho morreram em uma estrada parecida com esta. Ele fez uma pausa. E para os Pattersons, Richard tentou me tirar do mercado quando me recusei a vender minha patente de protetor solar 3 dias depois. No escritório moderno de Zoe, Washington, o advogado que Marcos contratou Amara ouviu incrédulo as acusações dos Pattersons. Eles alegam instabilidade emocional e que você tentou extorquir dinheiro da família. Zoe, uma mulher negra de 40 anos com tranças elegantes, falou sem rodeios. Eles também dizem que você roubou joias e fabricou uma narrativa de vitimização. Como eles podem distorcer isso desse jeito? Porque eles têm dinheiro e influência. Eleanor Patterson vem de uma família poderosa. A questão é, o que você tem contra eles? Amara abriu a bolsa e tirou um pendrive. Notei coisas estranhas nas últimas semanas. Documentos sobre a custódia de Nathan estão aparecendo para assinatura urgente. Minhas contas bancárias estão sendo fechadas. Ela hesitou. Comecei a gravar nossas interações depois que a governanta me avisou sobre os planos deles. Zoe conectou a unidade e Eleanor. A voz fria de Patterson preencheu a sala. David nunca deveria ter se casado com ela, uma professora negra sem status social. Mas agora vamos consertar esse erro. Aquele garoto tem sangue de Patterson e não vai crescer com ela. Os olhos de Zoe se arregalaram enquanto ela ouvia conversas explícitas sobre se livrar de Amara, falsificar avaliações psicológicas e Richard instruir seu motorista a deixá-las onde ninguém as encontraria facilmente. Isso muda tudo, disse Zoe. Mas precisamos de mais. Eles alegarão manipulação ilegal. E era ilegal, admitiu Amara. Gravar sem consentimento é proibido no Arizona. Eu pesquisei. Zoe olhou para ela com novo respeito. Um professor de literatura que conhece as leis de vigilância, eu trabalhava em um abrigo para mulheres nos fins de semana. No apartamento seguro fornecido por Marcos Amara, passava as noites compilando meticulosamente documentos e mensagens. Carmen Dias, a ex-governanta dos Pattersons que havia se demitido após testemunhar o ataque, ajudou a cuidar de Nathan enquanto Amara construía seu caso. Eles acham que estou derrotada, disse Amara uma noite. Eles acham que sou apenas uma mulher sem recursos, que entrarei em colapso quando me oferecerem dinheiro para entregar meu filho. Marcos notou a transformação gradual em Amara. A mulher, frágil que ele havia resgatado, estava dando lugar a uma força calculada. O que você está planejando? Ele perguntou, observando seus documentos organizados. Amara olhou para cima, seu olhar agora firme.
Eleanor sempre disse que eu não era sofisticada o suficiente para ser uma Patterson. Bem, vou mostrar a eles exatamente o que um professor de literatura de classe baixa pode fazer. Na mansão, Patterson, Eleanor estava servindo bebidas para a elite social de Phoenix. Aquela mulher é claramente doente mental. Nathan estará onde deveria estar em questão de semanas. Richard exibiu orgulhosamente uma foto de Nathan, uma imagem usada para criar a ilusão de uma família amorosa e preocupada com seu neto. O que eles não perceberam foi que naquele exato momento, Amara estava contatando dezenas de pessoas que foram injustiçadas pelos Pattersons ao longo dos anos, silenciando ex-funcionários, traídas, parceiras de negócios, maltratando funcionários, pessoas cujas histórias, combinadas com as evidências de Amara, formariam uma tempestade perfeita, porque às vezes a arma mais poderosa contra a arrogância não é dinheiro ou poder, mas a paciência silenciosa de alguém que sobreviveu observando de perto. Enquanto os Pattersons celebravam sua vitória iminente, cada movimento deles era documentado por uma rede crescente de aliados unidos pela justiça. Imagine a surpresa deles. Amara sussurrou para Nathan adormecido. Quando eles descobrem que a mesma mulher que eles deixaram para morrer no deserto não apenas sobreviveu, mas aprendeu a prosperar nas condições mais adversas, assim como as plantas do deserto, que parecem frágeis, mas possuem uma força inimaginável sob a superfície. O dia da audiência preliminar chegou como nuvens de tempestade se formando no tribunal do condado de Maricopa. O salão principal estava cheio, de rostos curiosos, repórteres locais, advogados ídolos e cidadãos atraídos por rumores de que os poderosos Pattersons enfrentariam um desafio inesperado. Eleanor e Richard Patterson entrou com a confiança de quem nunca perdeu uma batalha. Eleanor, impecável em seu terno cinza pérola, cumprimentou discretamente o juiz Lawrence Griffin, um velho amigo de sua família por 3 gerações. Richard sorriu ao avistar 2 membros do conselho escolar entre os presentes, pessoas que dependiam de suas doações anuais. Quando Amara entrou acompanhada de Zoe e Marcus Eleanor, se inclinou para Theodore Fletcher com um sorriso desdenhoso. Olhe para ela, ela ainda está tentando parecer respeitável. O juiz Griffin bateu o martelo. Estamos aqui para considerar a petição de custódia temporária de Nathan Jenkins arquivado pelo Sr. e Sra. Patterson. Theodore Fletcher. Rose exibiu um sorriso ensaiado. Meritíssimo! Meus clientes são cidadãos honestos preocupados com o bem-estar de seu neto. Sra. Jenkins demonstrou instabilidade emocional e incapacidade de proporcionar um ambiente seguro para a criança. Zoe Washington permaneceu sentada calmamente, folheando seus documentos. Sua aparente indiferença fez Eleanor franzir a testa. Meus clientes solicitam a custódia temporária imediata enquanto as avaliações psicológicas são realizadas. Fletcher concluiu, entregando os documentos ao juiz. O juiz Griffin perguntou: "Você deseja responder?" Zoe se levantou lentamente. "Na verdade, meritíssimo, não responderei hoje. Em vez disso, gostaria de oferecer uma proposta." Um murmúrio percorreu a sala. Eleanor se inclinou em direção ao marido, confusa. "Meu cliente está disposto a consentir com visitas supervisionadas com Nathan pelos Pattersons", continuou Zoe. "Desde que antes disso assistamos a um pequeno vídeo juntos." Theodore Fletcher se levantou indignado. "Meritíssimo, isso é irregular. Estamos aqui para discutir custódia, não exibição de filmes." O juiz Griffin hesitou, mas sua curiosidade prevaleceu. "Que vídeo seria esse, conselho?" "Um breve documentário sobre os eventos que levaram à situação atual", respondeu Zoe calmamente. "Acredito que esclarecerá muitos fatos controversos." Relutantemente, o juiz concedeu permissão. As luzes diminuíram e uma tela desceu da parede lateral do tribunal. A primeira imagem congelou Eleanor Patterson no local. Havia imagens de câmeras de segurança da própria mansão.
Patterson mostrando Amara sendo empurrada a escada abaixo por Richard, enquanto Eleanor gritava: "Levem essa mulher e seu bastardo para onde ninguém possa encontrá-los." O vídeo continuou incansavelmente, com conversas gravadas sobre planos para eliminar o problema, e-mails trocados com o advogado Fletcher, discutindo falsificação de avaliações psicológicas, documentos mostrando como eles tentaram alterar o testamento de David após sua morte. A parte final do vídeo foi devastadora. Nathan se recuperou de seus ferimentos contando calmamente o que havia testemunhado. A vovó Eleanor disse: "A mamãe não merecia viver. O vovô Richard bateu na mamãe quando ela tentou me proteger." As luzes se acenderam. Eleanor estava pálida como um fantasma. Richard olhou para o chão. Theodore Fletcher afrouxou a gravata, visivelmente abalado. "Meritíssimo", Zoe continuou. "Gostaríamos de apresentar acusações criminais formais contra Eleanor e Richard. Patterson por tentativa de homicídio, agressão, falsificação de documentos e obstrução da justiça." O juiz Griffin, agora visivelmente abalado, ajustou os óculos. "Sr. Fletcher, seus clientes têm algo a dizer?" Fletcher ficou sem palavras. Eleanor tentou se levantar, mas suas pernas cederam. Richard finalmente falou: "É tudo mentira. Manipulação digital." Foi quando a porta dos fundos se abriu e Carmen Dias entrou, seguida por 3 ex-funcionários da Patterson. "Eu testemunhei tudo, meritíssimo", Carmen declarou com dignidade. "E não estou sozinha." Em menos de 1 hora, Eleanor e Richard Patterson foi escoltado para fora do tribunal sob custódia policial. Repórteres dispararam câmeras, capturando a queda dos intocáveis de Phoenix. No corredor silencioso, Amara permaneceu sentada, tremendo levemente. Marcus sentou-se ao lado dela, sem tocá-la, apenas oferecendo sua presença. "Como conseguimos fazer isso?" ela perguntou baixinho. "Nós não conseguimos." Marcus respondeu: "Você demonstrou sua coragem em registrar tudo, sua inteligência em montar esse caso. Eu apenas forneci os recursos, você construiu a estratégia." No escritório particular do juiz Griffin, uma investigação já estava em andamento sobre sua conexão com os Pattersons. Na delegacia de polícia, Theodore Fletcher estava negociando sua própria imunidade em troca de informações sobre os crimes anteriores dos Pattersons, incluindo a verdade sobre o acidente que matou David. A cidade inteira agora falava sobre como um professor negro, que todos acreditavam não ter chance contra uma dinastia Phoenix centenária, não apenas sobreviveu, mas expôs décadas de corrupção, preconceito e crimes encobertos. Enquanto isso, do lado de fora do tribunal, Nathan brincava com outras crianças, alheio à tempestade que acabara de passar. Sua risada cristalina ecoava pelo ar como se as sombras finalmente tivessem sido banidas de sua vida. "Você sabe o que é mais impressionante?", comentou Marcus, assistindo Amara. "Em nenhum momento você agiu por vingança, apenas por justiça, por proteção." Amara olhou para o filho brincando e depois para as manchetes que já circulavam nos celulares ao seu redor. "Dinastia Patterson desmorona. Tentativa de assassinato é exposta por mãe solteira." "Existem 2 tipos de pessoas neste mundo", ela respondeu suavemente. "Aqueles que acreditam que poder significa esmagar os outros e aqueles que entendem que a verdadeira força é permanecer inteiro mesmo quando tentam destruí-lo." No maio, horizonte de Fênix, as silhuetas dos arranha-céus brilhavam contra o céu alaranjado do pôr do sol, enquanto uma nova ordem começava a tomar forma. Os poderosos e intocáveis agora olhavam ao redor, nervosos, imaginando quem mais guardava segredos como Amara, quem mais havia sido silenciado e estava prestes a encontrar sua voz. E no centro dessa transformação estava uma mulher que, quando deixada para morrer sob o sol escaldante do deserto, não apenas sobreviveu, mas aprendeu a usar esse mesmo sol para iluminar verdades que muitos prefeririam manter nas sombras. 2 anos se passaram desde aquele dia no tribunal que mudou tudo.
A mansão que antes pertencia aos Pattersons agora serve como um centro de apoio para mulheres vítimas de violência doméstica e preconceito racial. Amara, vestida com um elegante terno azul marinho, conduziu um grupo de advogados voluntários pelos corredores por onde ela andou com medo. Vocês podem ter certeza, ela explicou, que quando essas mulheres vêm até nós, elas já ouviram não de pelo menos 5 instituições diferentes. Nossa missão não é apenas oferecer abrigo e assistência jurídica, mas devolver a elas algo que o mundo tentou roubar delas: a dignidade. Em Richard, o antigo escritório de Patterson, agora é uma biblioteca jurídica. Nathan, de 9 anos, ajudava outras crianças com o dever de casa. Seu talento para matemática e ciências floresceu em seu novo ambiente escolar. Livre do fardo de ser neto de Patterson, agora ele era simplesmente filho de Amara. Jenkins, a mulher que transformou uma tragédia pessoal em revolução social Leonor, Patterson estava cumprindo seu 3º ano de prisão por tentativa de homicídio e conspiração. As paredes de sua cela de 3 metros quadrados eram decoradas apenas com recortes de jornais sobre o caso que a havia levado para lá. Uma obsessão doentia que seus psiquiatras classificaram como uma incapacidade patológica de aceitar sua própria culpa. Richard, condenado a 5 anos, envelheceu décadas em poucos meses, pois sua saúde se deteriorou sem os privilégios aos quais estava acostumadona. Sala de conferências principal, Marcus Reynolds assinou documentos ao lado de Zoe Washington. A Fundação Jenkins Reynolds tinha acabado de adquirir sua 10ª propriedade, outra que seria convertida em um centro de assistência jurídica para comunidades marginalizadas. Acredito que estamos prontos para expandir para Chicago no mês que vem, disse Marcus, com o rosto mais relaxado do que qualquer um já tinha. Visto antes de conhecer Amara Montcarmen Dias, agora diretora de operações da Fundação, entrou sorrindo. A CNN acaba de confirmar que estará aqui na quinta-feira para sua série especial Justiça Transformativa. Eles querem entrevistá-la. A transformação de Amara não se limitou ao seu trabalho. A mulher que antes andava de cabeça baixa, agora era convidada a palestrar em faculdades de direito por todo o país. Sua história inspirou leis sobre violência doméstica e discriminação racial em 4 estados diferentes. Você sabe o que mais me impressiona? Zoe comentou. Uma tarde, enquanto observavam Nathan brincando no pátio com outras crianças do centro. Não é só o que você conquistou, mas como você fez isso sem perder sua humanidade. Amara sorriu observando seu filho. Aprendi que justiça não é sobre destruir seus inimigos, mas sobre reconstruir ainda mais forte o que eles tentaram derrubar. Do outro lado da cidade, Theodore Fletcher, ex-advogado dos Pattersons, agora lecionava ética jurídica na Universidade do Arizona. Parte de sua sentença alternativa, após cooperar com a investigação, suas palestras sempre começavam com a mesma frase. Aprendi da maneira mais difícil que a linha entre representar um cliente e se tornar um cúmplice é mais tênue do que pensamos. Em uma tarde quente de primavera, Marcus e Amara caminhavam pelos jardins do centro discutindo planos de expansão. Seu relacionamento havia se desenvolvido organicamente, primeiro como aliados, depois amigos e, finalmente, como parceiros em todos os sentidos da palavra. Você transformou a tragédia em propósito, observou Marcus. Você sabe quantas vidas foram mudadas porque você decidiu lutar em vez de aceitar o que fizeram com você? Amara fez uma pausa refletindo. Às vezes me pergunto o que teria acontecido se você não tivesse parado naquela estrada. Você teria encontrado outro caminho, respondeu Marcus com convicção. Pessoas como você sempre encontram. Naquela noite, uma carta chegou ao centro. O carimbo postal indicava a penitenciária estadual do Arizona. Era de Eleanor Patterson. Eu esperava que ela implorasse por perdão, disse Amara após ler a carta cheia de acusações amargas.
mas algumas pessoas preferem se afogar em ódio do que admitir seus erros. E o que você vai fazer sobre isso? Perguntou Marcos. Amara dobrou a carta e a colocou em uma pasta. Uso isso nas minhas aulas de psicologia para demonstrar como o privilégio distorce a percepção da realidade, disse ela. Ela ainda acha que eu a armei, que manipulei o sistema, incapaz de aceitar que o sistema que sempre a favoreceu finalmente funcionou como deveria. Da janela, eles podiam ver Nathan ensinando uma nova garota a jogar xadrez. Sua paciência e gentileza eram reflexos claros dos valores que Amara preservou mesmo nos momentos mais sombrios. Você sabe qual é a verdadeira vitória? Amara sorriu, observando seu filho. Não é ver os Pattersons pagarem por seus crimes, é saber que Nathan crescerá sem carregar o peso do ódio que tentaram plantar nele. Nas paredes do centro, fotos de dezenas de famílias que passaram por lá contavam histórias silenciosas de transformação. Em cada uma delas era possível ver o mesmo olhar que Amara tinha agora, não o de alguém que simplesmente sobreviveu, mas o de alguém que encontrou um propósito em sua dor. Dizem que a melhor vingança é viver bem, concluiu Amara, acompanhando Marcos ao jardim. Mas descobri algo ainda melhor usando sua experiência para garantir que outros não passem pelo mesmo sofrimento. Naquela noite, uma carta chegou ao centro. O carimbo postal indicava